Bem, meus amigos, sejam bem-vindos a mais O Negócio é o Seguinte. Você que gosta de entender um pouco do empreendedorismo e saber um pouquinho do mundo dos empresários no Brasil e os empresários mundiais, né? A gente bate papo aqui com grandes personalidades de diversas áreas. E hoje, no Negócio é o Seguinte, estou recebendo, eu vou até ler aqui, ó, advogada, pós-graduada em Direito Público e Assuntos Regulatórios, especialista em Direito Empresarial e Tributário e atuante em Advocacia Consultiva Empresarial. Foi professora de Direito Constitucional e Tributário na Faculdade de Interação Americana e Senac São Paulo. Estou recebendo essa maravilhosa pessoa, Ana Célia dos Santos. Ei, advogada. Você faz um monte de coisa, né, Ana Célia? O negócio é o seguinte, Ana Célia. O que é que você faz? Eu amo direito. Você ama direito? Amo advogar. Eu gosto muito de advogar. Eu entrei na faculdade de Direito e falei, o pessoal, né, os colegas da faculdade falavam, quero fazer concurso público, quero isso, quero aquilo. Eu falava, não, eu quero advogar. Eu amo advogar. Você trabalha em todas as áreas, né? Trabalhista. Isso, eu fui me especializando, né, ao longo da faculdade. Eu já sou advogada há 15 anos. E aí, minha primeira pós-graduação foi em Direito Empresarial, porque eu vim de empresas, então antes de trabalhar, de fazer a faculdade. Só que quando eu me formei, eu falei, não, agora quero ser advogada. Você é mesmo? E aí, fui me especializando, fui estudando, gosto muito. Eu falo assim que hoje, quando nós falamos em empresas, nós temos 3 grandes áreas que são extremamente importantes, que é a área trabalhista, que já passou por reforma, a área previdenciária, que já passou por reforma, e agora nós chegamos no direito, né, na parte tributária, que também está passando por reforma. Então, assim, as empresas, elas tiveram que, ao longo do tempo, se organizar, se preparar, né, se adequar para essa nova realidade, e meu trabalho é exatamente esse. E eu tô cheio de perguntas para você nesse foco, reforma tributária, que eu acho que é o boom do momento, todo mundo perdido. Sim. Eu, principalmente, que sou leigo no assunto, não sei nada, enfim. E tem um detalhe, né? A reforma tributária não é só para empresas, não. Não. Ela vai atingir todo mundo. Todo mundo. Do copeiro ao presidente da multinacional. Só não vai atingir aí, no caso, os empregados, mas pessoas físicas, nós vamos ter alterações. Nós vamos ter alteração para o MEI, para o Simples Nacional, a empresa do lucro presumido, do lucro real. Então, quando se falar em empresa, pessoa jurídica que presta serviços, que vai ser tributado com o IBS, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho à frente, vai ter, por obrigação, ter um CNPJ para poder fazer todas as apurações que o governo vai fazer para recolher o tributo. Então, assim, ninguém está mais livre. Nem a pessoa física, menos ainda a pessoa jurídica, e que aí vai ter que se adequar. E, ó, já tenho até a pergunta. O que é a reforma tributária? O que é a reforma tributária e o que muda? O que muda nela? Muita coisa. Hoje, eu falo assim, desde a Constituição de 88, nós tivemos aí mais ou menos a edição de mais de 460 mil normas tributárias. Minha nossa senhora. É muita coisa. E sempre foi dito que o Brasil é um dos países que tem a maior tributação do mundo, uma das maiores tributações do mundo. Né? Em termos de impostos, tributos, contribuições, nós temos impostos, taxas, contribuições sociais, contribuições de melhoria. O governo agora, com a reforma tributária, ele está mexendo inicialmente em 5 tributos. Então, ele vai mexer com o PIS, com o COFINS e com o IPI, que são tributos federais, e vai mexer com o ICMS, que é de competência estadual, e o ISS, que é de competência municipal. E o detalhe, quando a gente fala em ISS, nós estamos falando em serviços. Então, hoje, uma grande parcela da nossa sociedade trabalha com serviços.
e os serviços, eles também vão ser tributados de forma diferente. Tem um escalonamento, aí o governo criou, mas a reforma, ela veio para quê? O objetivo dela, né? E o que diz a própria... foi criada através... Deixa eu voltar um pouquinho. A PEC 45A criou, né? Promulgou a emenda constitucional 132. Sim. Ela é lá de 2023. Ela que instituiu as alterações no Código Tributário Nacional e incluiu essas alterações na Constituição Federal. Virou uma bagunça, meu Deus do céu. Aí, o ano passado, foi criada a Lei Complementar 214. Essa lei complementar, ela veio falando exatamente da criação dos tributos, né? Que são nesse momento, o CBS e o IBS, que eu vou falar um pouquinho, né? E o que acontece? Essa reforma se diz necessária porque ela vai para trazer transparência, simplicidade, neutralidade, porque agora tanto uma empresa, uma multinacional, como uma empresa de pequeno porte, num primeiro momento ela vai ter o mesmo regulamento para todas as empresas. O que vai mudar? O regime tributário e como vai ser a forma de tributação, de crédito, de pagamento, de compensação dessas empresas. Então, algumas coisas que antes eram limitadas ou que não aconteciam, a partir de agora, a intenção do governo, a intenção da reforma é trazer essa simplicidade e, como muitos economistas têm falado, a neutralidade. Vai acabar com a guerra fiscal, porque hoje, só para você ter uma ideia, nós temos 5.571 municípios. São 5.571 legislações só quando a gente fala de ISS. Porque cada cidade uma cobra mais caro, outra mais barata. Exatamente, tem uma diferença de alíquota, né? E a intenção da reforma é exatamente fazer o quê? Unificar, criar um cenário mais equânime, né? Mais para todo mundo. Porque nós temos a guerra fiscal, estados que dão incentivos fiscais para que as indústrias vão para aquele estado, tal. A questão de também, a intenção é acabar. Ao mesmo tempo, nós temos hoje, com relação ao ICMS, 26 estados e o Distrito Federal. Então, nós temos aí 27 legislações diferentes, que a intenção também com a reforma é unificar. Então, num primeiro momento, essa reforma ela vai acontecer de forma gradativa e a intenção vai ser exatamente unificar os tributos e trazer a simplicidade para esse processo tributário que ainda é bem complicado. Ele é muito complexo. É muito complexo. Então, vamos se dizer, o imposto vai ser um só? Não, nós vamos, na verdade, ter um escalonamento de tributos. Então, como vai acontecer? Hoje, nós temos 2 tributos federais importantes, que é o PIS e o COFINS. Sim, PIS e COFINS. Né? O PIS e o COFINS, nesse ano, ele ainda vai acontecer. A partir de 2017, o PIS e o COFINS é totalmente extinto. Ele vai ser extinto. No lugar dele vai entrar o chamado CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. A CBS, nesse ano de 2026, ela entra com uma alíquota de 0,9% e ela vai estar em fase de teste. A partir do ano que vem, ela já entra em vigor. Então, a CBS, que é esse tributo federal, vai substituir exatamente o PIS e o COFINS para de existir. Nós também vamos ter, vai ser extinto o IPI. A partir de 2000 vai acabar. O IPI, a natureza dele é Imposto sobre Produtos Industrializados. O IPI também é cobrado na importação de produtos, quando vem produtos de fora. Então, o que vai acontecer? O IPI ele vai acabar. Hoje, nós temos aí mais ou menos pelo menos na lista, uns 4.000 produtos que vão ter a base do IPI zerada, mas produtos que sejam oriundos da Zona Franca de Manaus, esses vão continuar sendo tributados com IPI. Por quê? Exatamente, a intenção é que se estabeleça um incentivo para a Zona Franca de Manaus.
E por isso esses 300 produtos, aproximadamente 300 Vamos produtos, continuar. vão continuar tributados com o IPI. Por outro lado, o IPI sai de cena a partir do ano que vem, de 2027. Mas entra em vigor o chamado imposto seletivo. Hoje a gente tem o IPI, a natureza do imposto é de um imposto seletivo. Então, assim, quanto mais supérfluo o produto, maior a tributação. Quanto menos supérfluo, menor a tributação. Agora, o IPI vai ser zerado. Traduzindo, o que ele seria o supérfluo? Por exemplo, dê um exemplo Por básico. exemplo, Vinho. Perfume. E tanto é no imposto seletivo, ele traz um rol já específico. O que vai ser? Então, vamos lá. Tabaco. Então, fumo no geral, os vapors no geral, bebidas alcoólicas. E aí, dependendo da graduação alcoólica, também vai ter uma graduação tributária, né? O imposto vai ser também aumentado. Nós temos também bebidas açucaradas. Então, nisso vai entrar sucos, refrigerantes. Isso também vai ser a minha Coca-Cola vai subir. Vai subir. Porque ele vai entrar na categoria de bebidas açucaradas. Mas aí tem graça não, pô. Mas assim, o que diz o imposto seletivo? Quer dizer que o meu Ponchique, lá de Divinópolis, mais simples do mundo, ele vai subir o preço? Então, tudo vai depender do tamanho. Quanto... do quanto que ele vai, né, da graduação, E o que não é supérfluo? Então, hoje, por exemplo, a cesta básica, arroz. O arroz vai ter alíquota zero, por exemplo. Porque é essencial. O arroz está na mesa de todos os brasileiros. Então não tem alíquota. Então, assim, o imposto seletivo ele vai tributar principalmente quando fazer mal para a saúde e quando ofender o meio ambiente. E na comunicação? A comunicação, ela entra lá na questão do ICMS, porque nós temos os ICMS sobre telecomunicações. A comunicação, se ela for serviço, ela entra na classe do IBS. E aí o IBS, nós vamos ter um gradativo. Toda essa reforma tributária, ela começa em 2026, ano de teste, e vai até 2033. Pois eu vou dar um exemplo da minha empresa, né? Ela é prestadora de serviço em eventos. É prestadora de serviço. E eu fiz um trabalho em dezembro, que era um número alto, e daí eu estava esperando um volume alto de imposto. Não veio. Eu fiquei meio assim, está errado. Veio assim um número bem menor. O que aí vai depender? Eu fiquei pensando assim, vai vir em janeiro. Janeiro ele não veio. Quer dizer, eu estava pensando uma coisa na casa de 15%. Não veio de 8%. Mas aí você está falando só especificamente com relação ao ISS? Não, no geral. No geral? Sua empresa é optante pelo Simples? Então pode ser por isso. Ela ficou dentro da alíquota, independentemente do valor ela tem. Porque eu estava pagando uma média de 15%, porque é aquele negócio, quanto mais você tirava volume de nota, mais o imposto sobe, não é isso? Vai continuar assim? Então, mas dentro do Simples Nacional você tem uma classificação de tanto a tanto, tanto de tributo, de tanto a tanto, e assim ele vai aumentando gradativamente. Pois é. Existe uma tabela. Pode ser que nesse mês de dezembro, dependendo do valor do seu faturamento mensal, você ficou dentro de uma classe menor e não ultrapassou. Porque ele é por classes. Então, de 0 a 360. Eu subi a classe. Exatamente. Foi mais, subiu. Porque, por exemplo, assim, é que eu não me lembro totalmente da tabela do Simples. Não, mas tipo assim, de 0 a 360, 4,5% ou 6%. Aí de 360 e 1 centavo a tal, e vai mudando as alíquotas. Que vantagem e desvantagem para as empresas com essa reforma? Pois é. A vantagem. Então, vamos falar um pouco das vantagens. O tributo vai estar mais unificado, né? Então, assim, 2027 não tem mais o PIS e o COFINS. Ele vai ser extinto. E nós vamos ter o CBS num lugar com
uma alíquota que vai ser fixa a princípio, né? Não vai ser fixa. Nós ainda estamos em fase de regulamentação, tanto do CBS como do IBS. Então, assim, em 2026, a alíquota do IBS vai ser de 0,1% e do CBS de 0,9%, tá? E atualmente é quanto? Hoje nós temos aí o PIS, ele varia de 0,65 a 1,65, dependendo se a empresa é Então lucro baixou real o ou imposto. presumido. Porque hoje, assim, uma empresa de um lucro presumido, ela vai ter mais ou menos em tributação 8,65%. Quando a gente fala de PIS, COFINS e IPI, por exemplo. Dependendo do produto, tá? Agora, uma empresa de um lucro real gira em torno de 14,65%. Porque quando nós falamos do COFINS, ele tem uma variação de 3 a 7,5%, dependendo da empresa. A intenção com o CBS não é mais ter essa variação de 0,65 a 1,65, de 3 a 7,5%. Ele vai ser unificado. Então, vai ser um tributo, o CBS, que já vai contemplar o que seria PIS e COFINS. Ele veio exatamente para substituir com uma alíquota fixa. Da mesma forma, o IBS, que vem para substituir o ICM e o ISS. Só que ele entra numa tabela progressiva. Então, como a reforma ela vai de 2026 até 2033, então nós temos aí ICMS e ISS 2026, 2027 e 2028. A partir de 2029, começa a cair o ICMS e o ISS e começa a tributar o IBS. Então, começa a cair 90 de ICMS e ISS, sobe 10 de IBS. Pois vai fazendo assim. E aí, ano de 2029, 10% de IBS e mais, que eu vou vendo a planilha aqui na minha cabeça. Então, nós vamos ter ICMS 90% em 2029, IBS 10%. Já no ano seguinte, 20% de IBS, aí 80% de ICM e ISS. Isso vai progressivo até 2033. Extingue completamente o ICMS e o ISS. Fica um só. Fica um só. E aí passa a ser só o CBS. O IBS. Passa a ser o IBS, ele substitui ICMS e ISS. Então, quais são as vantagens? Nós vamos ter uma unificação de tributo. Nós vamos ter como eles mesmos disseram, uma transparência. Por outro lado, nós também vamos ter algumas desvantagens para as empresas. Porque elas vão precisar se adaptar à nova realidade. Durante esse período de transição, as empresas elas vão trabalhar com os dois tributos, o modelo antigo e o modelo novo. O TI vai ter que fazer toda a parte estrutural, então vai ter um gasto maior com sistemas, com os ERPs, né? As empresas vão ter que fazer precificação, porque o imposto, o tributo agora é pago por fora e não mais por dentro, tá? As empresas também vão ter que se adequar ao capital de giro. Tá, eu vou comprar um produto, um perfume. Tá. Esse imposto tem que ser demonstrado na compra do produto. Exato, por fora. Vamos supor, se o perfume custa R$1.000, um exemplo. E vamos supor que você tenha uma tributação de IBS e de CBS de 28%. O valor do imposto 280. vai estar lá, 1.280. E detalhe, com o split payment, que entra em vigor a partir de janeiro de 2027, o imposto é retido na fonte. Fez o pagamento, fez a venda, automaticamente o tributo já vai para o governo. O banco já saca e manda para o governo? Já manda para o governo. Caraca, já vai automático. Meu Deus! Então quer dizer, tipo, eu tirei não vai ter o boletim no final do mês mais? Não. E isso vai criar um problema no capital de giro das empresas. Por quê? Hoje as empresas recebem o valor cheio. Gasta 50 dias pra pagar. Vai lá, né? O tributo normalmente é pago no mês seguinte e isso não vai mais acontecer. Com o split payment, que entra em vigor em 2027, Caraca. então já vai reduzir, já vai ser deduzido na fonte. Isso porque o governo quer acabar com a sonegação fiscal.
E automaticamente ele também está criando a chamada apuração assistida. Então, que quando uma empresa compra ou vende alguma coisa, tem uma nota fiscal de entrada ou uma nota fiscal de saída, o governo que vai cruzar essas informações. Inclusive para verificar se tem compensação de tributo, se a empresa vai poder se E beneficiar. aquelas empresas que trabalham com o famoso 30, 60, 90? Isso, inclusive, as empresas vão ter que verificar. Contratos de longo prazo vai ser um grande problema, porque as empresas vão ter que fazer uma nova análise. Essa questão do capital de giro, vendas a prazo, de longo prazo, vai interferir e vai impactar, porque teoricamente o tributo vai ser pago agora. Independentemente se você vendeu a 30, a 60 e 90, e aí entra numa desvantagem, porque empresas que têm contratos longos vai ter que precificar, vai ter que fazer uma nova análise, conversar com a contabilidade, o trabalho da contabilidade vai ser essencial em todo esse processo de reforma. Hoje, se você abre, por exemplo, uma nota fiscal, se você recebe uma nota fiscal, ela já está vindo com uma segunda página agora, onde já tem o destaque, por enquanto, em fase de teste, mas do IBS e do CBS. Então, isso já é uma realidade. Só que, assim, na fase de teste, as empresas e tantas pessoas físicas, MEI, Simples Nacional, vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Algumas marcas não começam com um lançamento, elas começam com um sentimento, uma certeza silenciosa de que o tempo certo chegou. Cairo não surge para acompanhar tendências, mas para honrar aquilo que é eterno, sua essência, seu ritmo, seus ciclos. Cada joia é mais do que forma, é significado, é o reflexo visível de algo que só você sente. Essa é a nossa primeira aparição, e que ela te lembre todos os dias que a sua história merece ser celebrada com presença. Cairo, o tempo certo para ser quem você é. O mercado mudou. Acabamento de qualidade é técnica e conhecimento. A HD Flex lança certificação para aplicadores. Um curso criado por quem desenvolve e aplica no dia a dia. Vagas abertas a partir de fevereiro de 2026. Curso gratuito por tempo limitado e desconto nas primeiras compras em lojas parceiras em todo o Brasil. Cadastre-se. Quem é profissional se certifica. Eu, antes de trabalhar na Conforpass, eu era dependente de uma prótese do SUS, conheci a Conforpass, que é o proprietário Nelsinho, em Cuiabá. Comecei a trabalhar com eles e então eu comecei a melhorar minha qualidade de vida no profissional e também no lado da órtese e da prótese também, que hoje eu uso. Eu fiquei conhecendo a Conforpass através da internet e cheguei até o Nelsinho, fiquei como paciente há 11 anos, agora fui convidada para trabalhar com eles e estou aqui como recepcionista. A minha qualidade de vida mudou bastante depois que eu vim para cá. Então a Conforpass para mim, assim, nesse momento, veio num momento muito bom da minha vida para eu poder seguir em frente. Há 12 anos eu sou amputado na parte minha da coxa, a parte de cima. No decorrer de passar por outras ortopedias, eu cheguei até pela internet pesquisando, cheguei até a Conforpass. Já faz meus 9 anos que já trabalho aqui. Resumindo, mudou muita coisa na minha vida, porque consigo trabalhar, consigo ajudar as pessoas também. E tenho o maior orgulho de fazer parte dessa empresa, porque aqui a gente trabalha. As mudanças veio à minha vida através de uma prótese boa, bem alinhada para mim fazer no meu dia a dia, o meu serviço e a minha própria vida pessoal. Por exemplo, eu tenho a grande sorte de ter uma contabilidade muito boa. Isso. Que é a Conad, que é lá em Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Que ela cuida da minha contabilidade. Agora eu vou ter um jurídico maravilhoso, né? Depois vamos falar sobre isso.
Quem não tem, como é que ele vai saber disso, tadinho? Então, inclusive, foi feita O uma MEI. pesquisa. Assim, hoje nós estamos no dia 20 de janeiro. Caraca, mano. A reforma ela entrou, né, esse novo regulamento entrou em vigor no dia 1º de janeiro. 83% das empresas não estão preparadas. Não sabem, ou sabem o básico, ou não sabem nem o que é a reforma. Eu nem sei como é que E é. quando a gente fala, por exemplo, do MEI, do microempreendedor individual, aí isso fica mais evidente. Porque, assim, mais de 60% não sabe nem por onde começar. Só que agora uma das obrigatoriedades do MEI é a emissão de nota fiscal, por exemplo. Então, o MEI vai ser obrigado a emitir nota fiscal. Por quê? Com a apuração assistida, o governo vai fazer a verificação, faz os lançamentos, tanto se o MEI recebeu nota, emitiu nota, assim como recebeu notas fiscais, para poder compensar, entendeu? E isso, muitos MEIs não tem nem contador e vai ter que começar a ter. Vai ter que começar a ter um acompanhamento mais efetivo para poder saber se está sendo tributado de forma Vai correta. acabar o famoso cheque. Isso realmente vai acabar. Inclusive, o governo criou, Mosquito, uma página chama www.consumo.tributos.gov.br. Então, é consumo.tributos.gov.br. E essa página ela é bem interessante porque ela tanto traz a parte de tributação, você pode simular, testar a tributação da pessoa física, como também e principalmente para a pessoa jurídica. Um MEI que tem CNPJ, por exemplo, ele pode ir nessa página, entrar, se logar e fazer as simulações de tributo. Porque isso vai ser importante, primeiro, para verificar, para saber precificar. Outro detalhe, o MEI, por exemplo, ele não pode ter um faturamento superior a 81 mil por ano. Então, isso significa 6.750 por mês. Só que a partir de agora, com a reforma, pessoa física e jurídica vai ser cruzada as informações. Então, se ultrapassou o faturamento de 81 mil, você pode automaticamente ser desenquadrado do MEI e aí Virar você vai para o simples. Simples Nacional. Aumenta a sua carga tributária e não é só isso. Aumenta as obrigações acessórias, que a partir de agora passam a ser obrigatórias. O que é isso? Toda vez que você fala, hoje nós temos assim, as obrigações principais e as acessórias. Quando eu falo em obrigação principal, pagar tributo e pagar multa. São as obrigações principais. Obrigações acessórias é a emissão de nota fiscal, as declarações que são obrigatórias, que a contabilidade tem que fazer, o recolhimento ou repasse dos tributos dependendo da classificação, se você é produto, se você é serviço, se você tem ICMS, IPI ou mesmo PIS, COFINS no seu produto ou lá na sua atividade comercial. E paralelamente a isso, quando da emissão da nota fiscal, você vai ter que ter alguns elementos que você vai ter que constar. Hoje, para produtos, nós temos o NCM, né, que é a classificação nomenclatura brasileira, exatamente lá dos bens. Só que agora também foi criada a NBS, que é a nomenclatura brasileira de serviços. Então, além da nomenclatura para produtos, nós também vamos ter a de serviços. Nós vamos ter uma outra informação que tem que ser colocada na nota fiscal, se tem alguma isenção. Por exemplo, você trabalha com cultura. Então, a cultura ela é uma das áreas que vai ter. Então, vai ser saúde, educação e cultura, que o governo vai dar uma redução na carga tributária. Só que essa redução, a princípio, vai ser de 60%. Mas para que você entre e tenha essa redução e tenha esse benefício, quando você for destacar na sua nota fiscal, você tem que colocar a classificação exata do serviço.
Então a contabilidade tá lascada. A contabilidade vai ter que olhar isso. O TI vai ter que ter as empresas vão ter que ter um ERP mais efetivo, uma parte de TI mais efetiva. Esses campos têm que constar muito detalhado nas notas fiscais. Essa nova nomenclatura de serviços, as empresas de TI também vão ter que se adaptar no próprio sistema, isso constar da forma correta. Então, assim, não basta mais hoje só emitir uma nota. Vai ter que se olhar produto por produto, serviço e exatamente se ele cair alguma regra. A volta do dinheiro físico? Eu creio que não. Isso já é uma coisa que dificilmente. Porque às vezes o governo está atacando por isso, mas não volta o dinheiro físico. A pessoa fazer transação física. Para sonegar, não, né? Não vai ter como. Porque hoje você não faz nenhuma operação sem ter Pix. Ó, nós tivemos aí o ano passado, eu não vou saber o número exato, mas foram bilhões de operações com Pix. E hoje, todo mundo, se você vai receber, por exemplo, uma pessoa de baixa renda que recebe Bolsa Família, ela tem que ter o cartão eletrônico, tem que ter o Caixa Tem. Então, assim, vai ser muito impossível. Ainda que você vá fazer transações em dinheiro, esse dinheiro tem que ter uma origem. Não vai ter como fugir disso. E a intenção do governo, inclusive, com a apuração assistida, é exatamente isso. Para as empresas, né? As empresas compraram notas de entrada e notas de saída. Dinheiro, então... Isso um dos grandes objetivos, né, da reforma tributária. Acabar com a guerra fiscal, unificar os tributos entre os estados e municípios. Facilitar. E acabar com a sonegação fiscal. Porque a partir do momento que todo mundo está emitindo nota fiscal, isso já entra no banco de dados do governo. O próprio governo vai fazer a apuração assistida. Então, quando as empresas emitir uma nota ou receber uma nota, isso automaticamente já vai para o banco de dados do fisco. Tanto é que foi criado um comitê gestor, né, entre Receita Federal, e esse comitê gestor foi criado agora em dezembro. Tem até primeiro ato conjunto da Receita Federal e do CGI, que é exatamente trazendo o regulamento para isso. Então, vai ter uma fiscalização mais efetiva. E hoje a fiscalização é eletrônica, ela é automática. O governo só vai cruzar as informações e qual vai ser o trabalho das empresas. E aí é um trabalho manual. Verificar se esses lançamentos estão corretos. Estando correto, faz o pagamento. Não estando correto, contesta. E aí você me pergunta, e a pessoa física? Como que vai ser isso? Isso, que a minha preocupação é a coitadinha da pessoa física que não tem. Então, aí na própria lei, para você ter uma ideia, a Lei Complementar 214, ela veio com 544 artigos. Nossa, mãe do céu. Então, assim, a legislação, ela vai ter que estar... Não, os contadores vão ter que saber legislação, as empresas vão ter que saber legislação e a pessoa física vai ter que saber legislação. E eu digo até ter um apoio jurídico, buscar ajuda vai ser importante, porque a legislação tributária já é complexa. E durante até entre 2026 e 2033, nós estamos trabalhando com duas legislações, a antiga e a nova. Uma bagunça. Vai ser bem complicado. Vai ser bem complicado. E entender essa legislação. E assim, criou-se, através da lei, uma nova figura que chama nanoempreendedor. Então, assim, nós temos o microempreendedor, que é o MEI, e nós temos agora o nanoempreendedor. Que porra é essa? Pois é. Hoje, o MEI, ele pode ter um faturamento máximo anual de R$81 mil. O nanoempreendedor, ele pode ter um faturamento máximo de metade do MEI, R$40.500. Então, assim, se ele tiver um faturamento menor que 40 mil, ele não é tributado nem de CBS, nem de IBS. Se ele tiver mais de 40 mil de faturamento, a partir de julho, isso também não tem ainda regulamentação, isso vai
ainda tem a legislação específica para tratar disso, mas a pessoa jurídica vai ter que constituir um CNPJ. Esse CNPJ não necessariamente vai transformar em empresário, mas a partir desse CNPJ, o próprio governo vai fazer a apuração assistida dele para recolhimento, compensação ou então crédito de tributos. E compra de imóveis, venda de carro, compra de carro, é melhor pessoa física ou melhor pessoa jurídica? Então, automóvel, embarcação e aeronave vai entrar no imposto seletivo. Então, independentemente de ser para pessoa física ou jurídica, ele vai ter a mesma tributação num primeiro momento. Então, assim, ainda não temos a legislação específica do imposto seletivo. Isso está sendo criado, mas dentro do imposto seletivo, automóveis, embarcações e aeronaves já está lá e vai ser tributado. Eu vi duas coisas boas para mim, pro mosquito. A parte da cultura, que o imposto vai ser menor, eu gostei. Isso. E eu sou prestador de serviço, então Sim. eu acho que acredito que a prestação de serviço vai ser um pouco menor também, né? A prestação de serviços entra em vigor, né? Já a partir entrou, né? ela já entrou, mas esse ano em teste. Só que tem um detalhe. Para você ter direito à obrigação, à isenção do IBS e do CBS no ano de 2026, uma das obrigatoriedades que está lá no ato conjunto é a obrigação acessória. Então, você vai ter que fazer toda a parte contábil, entregar todas as declarações, vai lançar o IBS ou o CBS lá na sua nota fiscal. No caso de serviço, vai ser o IBS. E a partir daí, com esse acompanhamento, estando tudo em ordem, você não vai ser nem tributado e nem vai pagar multa. Mas tem que se observar isso. Porque o que fala a lei ela traz um detalhe que é o seguinte: no primeiro dia do 4º mês após a regulamentação do IBS e do CBS, nós já vamos poder ter cobrança de multa. Então, as empresas podem pagar multa. Por quê? Elas já vão ter que fazer a obrigação acessória correta. E isso vai ser, inclusive, para dispensá-las do pagamento do tributo. Se não tiver com a obrigação acessória em dias, vai ser tributado. Nossa. E vai poder, inclusive, sofrer penalidade. E isso está lá na lei. E quando começa a penalidade? No primeiro dia do 4º mês após ser regulamentado o IBS e o CBS. Que ainda não foi. Que vai Ainda ser em não 2027. foi. Não, a regulamentação está prevista para fevereiro. Agora? Exato. Nos próximos dias. Meu Deus do céu. Tamo Então, lascado. regulamentou, conta 4º mês. Vamos supor que entra em fevereiro. Então, a partir de maio, não cumpriu a obrigação acessória, que é as declarações, emitir a nota fiscal da forma correta, fazer as apurações, porque aí já vai ter que fazer as apurações, aí pode ter penalidade. Tamo lascado. E para o Simples também, porque o Simples Nacional vai ter um outro regramento. Então, assim, hoje nós temos empresas do Simples Nacional que vendem para consumidor final, e tem empresas do Simples Nacional que vende para empresas. Então, temos 2 modelos. Quando o Simples Nacional, a empresa de Simples Nacional, vende para consumidor final, né, que somos todos nós consumidores, ele pode manter o mesmo modelo que ele já tem hoje. Por outro lado, se ele vender para a empresa, e aí, principalmente as empresas do Simples, vão ter um problema com empresas de lucro real e lucro presumido, quando a gente fala de compensação de tributos, porque hoje o Simples Nacional não compensa. E aí, com essa nova regra, se ela aderir ao IBS, ao CBS, né, vendendo de pessoa jurídica para pessoa jurídica e não consumidor final, é interessante para ela fazer parte desse regime. Por quê? Porque ela vai poder compensar tributos, isso vai beneficiar
a outra empresa e vai tornar também uma competitividade maior. Porque a empresa de Simples Nacional que manter o regime atual, ela tem essa possibilidade, mas que não vai compensar tributo lá na frente, dependendo da empresa de um lucro real ou um lucro presumido, ela vai preferir não fazer negócio com aquela empresa do Simples Nacional que não se adaptou à nova realidade, exatamente por conta da compensação de tributos. Porque uma outra regra é que a gente fala assim, antigamente a gente tinha feito cascata de tributo. Pagava tributo na indústria, no transportador, no distribuidor, no revendedor, na loja, até chegar no consumidor que pagava todo o tributo dessa cascata. Agora, com isso, vai acabar essa... hoje vai ser não cumulativo o tributo. Então, a gente vai ter um tributo, né? Que vai estar em uma das pontas e aí acaba esse efeito cascata. Então, assim, isso vai trazer mais transparência. E é isso, inclusive, a própria emenda constitucional, ela fala da simplicidade, né? Dos princípios da reforma. Simplicidade, a transparência, trazer uma justiça tributária e se preocupar principalmente com o meio ambiente e com a cooperação entre municípios e estados. Meu Deus, é muito complexo. É bem complexo. E isso que eu tô tentando assim, falar da assim, forma mais simples. Mas, ó, se vocês querem conhecer um pouquinho mais de reforma tributária, quer conhecer um pouquinho mais da história, vá lá no não é www, é Rádio Mosquito Show. É isso, né, Casa? Rádio Mosquito Show, tá? Por enquanto tá assim, mas vai ser o portal de notícias aqui da TV Mosquito. E ela vai ter uma coluna lá só falando sobre isso. Sobre impostos, reforma tributária, como você deve fazer, você que é MEI, você que é pessoa física. Ela vai explicar tudo lá. Toda semana vai ter um artigo dela lá postado. Tá bom? Ana Célia, obrigado. Eu que agradeço a você, ao Rogério Casagrande, toda a sua equipe. Muito sucesso. E que você agora faz parte dela. Ah, obrigada. Uma honra pra mim. 2026 abençoado para todos que estão nos assistindo. A reforma tributária realmente ela é complicada, mas a intenção da reforma é simplificar. Então eu creio que dará tudo certo. Nós temos aí esses anos de adaptação, né? E tem um detalhe que eu não falei. Aqui na TV Mosquito também vai ter toda semana vídeos explicativos dela, explicando tudo sobre esse assunto, tá bom? Toda semana vai ter alguma coisinha dela aqui, tá bom, gente? Ó, o negócio é o seguinte, semana que vem, próximos dias aí vai ter mais empresários e mais conhecimento e prestação de serviço para vocês. Fiquem com Deus e até lá. Beijão!